Graças ao bom Deus, aleluia. Temos no nosso Senhor o nosso porto seguro, em todas as situações. Queridos, por favor, abram suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Este ano, meu planejamento de pregações é que passemos por todas as epístolas paulinas. Já estudamos textos relevantes da epístola de Paulo aos Gálatas. Já vimos o primeiro capítulo da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e isso sendo feito conforme a data entendida em que a carta foi escrita, a mais antiga aos Gálatas, a segunda mais antiga, a primeira aos Tessalonicenses. E hoje, ainda nesse objetivo de pegar textos destacados das epístolas, vamos trabalhar neste, no capítulo 4, versos 1 a 12. Peço que os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Irmãos, poderiam ler comigo o versículo 3 uma vez mais? O 3: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Crianças, vocês têm em seu boletim, na página central, uma ilustração que está aí na página 2, na esquerda. Pais, ajudem seus filhos a encontrarem aí. O que nós vamos estudar hoje, crianças, faz referência ao que aconteceu com uma família que saía de uma cidade marcada pelo pecado, e Deus mandou saírem sem olhar para trás. Alguma criança se lembra de que família seria essa? A família de Ló. Essa figura então retrata Ló não olhando para trás, avançando, progredindo, e a esposa dele olhando para trás. E segundo o texto nos relata, virando estátua de sal. Crianças, o texto que nós estudamos hoje na primeira epístola aos Tessalonicenses
fala para nós não olharmos para trás e progredirmos. Esse é o sinal do progresso, é a santificação contínua. Vocês vão encontrar Ló e uma porção de outras palavras aí no caça-palavras, tá bem? Agora, para os um pouco mais velhos, vocês lembram que isso foi visto um mês atrás? Claro que não, pastor. Alguns nem estavam aqui. Nós estudamos um mês atrás, no capítulo 1 dessa primeira epístola, que, olhem lá o quadrinho azul, o Deus verdadeiro elegeu para que aquele redimido, aquele que ele planejou que fosse salvo dos seus pecados, cresce, vamos dizer o que é? Vivesse, esperasse, pregasse a palavra de Deus e fizesse isso continuamente. Quanto mais vive, mais espera, mais prega, mais profundamente crê. Isso é obra do nosso Deus sobre nós, porque Ele elegeu assim e age assim. Vejam o quadrinho verde, na pessoa do Espírito Santo. Isso vimos um mês atrás. E hoje nós queremos ver algo assim. Eu fiz uma consultoria com crianças ontem, para ver se dava para entender que isso é uma escada presa na parede. Dá para entender que é uma escada, crianças? Me ajudem, vai. Os degraus estão fixados na parede. E aí tem lá na base da escada um símbolozinho conhecido. Esse símbolo é do quê? É da igreja de Santo André. E quando o Senhor redime, o Senhor faz com que a igreja progrida. A igreja progride e para de pecar, para de buscar o pecado. A igreja é exortada a parar de pecar e a viver para agradar a Deus. Como isso acontece, queridos? O Espírito Santo promove a santificação, que progredirá mais a cada dia. A última página do boletim, a figura de cima, você vai colocar nos degraus abaixo o que você deve abandonar de pecado. E nos degraus acima o que você deve buscar para agradar e honrar a Deus. O último quadrinho, os mais velhos vão preencher conforme a pregação se desenvolva. Meus queridos, quando nós estamos pensando num texto como esse, nós fazemos associações com várias coisas na vida. E como vocês sabem, eu estive de férias por 30 dias. Uma bênção, agradeço a igreja. Agradeço ao pastor Altamiro, bênção que é ter esse homem aqui do meu lado. Louvo a Deus por sua vida. Conselho que me deu essa possibilidade de ter um pastor auxiliar desse quilate e de me permitir descansar. De colocar ao lado do pastor os nossos seminaristas e o diácono Everton. Louvo a Deus, glória a Deus. Durante esse tempo de descanso, irmãos, eu assisti televisão. Também fiz isso. E liguei minha televisão num streaming, que eu não vou fazer propaganda de qual é. E nesse streaming, essa rede de programas pela internet, eu assisti esse filme aí. Você consegue ler o nome do filme? Terra Sem Lei. O título original em inglês aponta para não ficar velho, nunca envelhecer. Quando você vê o título do filme, você pensa, puxa, vai falar de alguma coisa bela. Mas o filme fala de gente que morre cedo, e por isso não envelhece. Uma cidade norte-americana, pequenina, vivia ao redor de Cristo. É o filme. Vivia ao redor de Cristo. Tinha na igreja o seu ponto central. A igreja trabalhava e as pregações pastorais eram sempre a favor da santidade e do abandono do pecado. E a igreja havia concordado que eles iriam fechar o salão. Você sabe,
faroeste, salão é o lugar da prostituição, da bebida alcoólica, da jogatina, da morte. Combinaram e fecharam o salão de comum acordo. E a cidade só progredia pacificamente. Havia um agente funerário. Parecia que ele é que estava de férias, não eu. As pessoas só morriam de velhas, ou quando gravemente enfermas. Não havia mortes violentas. Mas chega um visitante que começa a induzir a abandonar o caminho. Em pouco tempo há um salão aberto. Em pouco tempo, prostituição, jogos, vícios, mortes. O agente funerário fica feliz, tem trabalho. A princípio, parece que está tudo muito bem. Não importa se a cidade está se desmanchando. Com o tempo, até mesmo o agente funerário vem a perder tudo o que tinha. Perde a esposa e perde a vida. Por que eu estou contando esse filme para vocês? Porque ele ilustra, não sei se intencionalmente ou não, por parte do cineasta, a vida daquele que disse um dia seguir a Cristo e que cede. E que, como diz o final do versículo 1, ao invés de fazer o que diz o texto bíblico, que diz, continue progredindo cada vez mais, volta-se para trás. Crianças, volta-se e desce os degraus da escada. E encontra na base da escada a morte. O que esse texto nos ensina, e esse filme nos ajuda a recordar, é o que trazem os versos 4 e 5 do nosso texto. Veja lá. 4 e 5. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Crer em Cristo implica num compromisso com Ele, que pelo seu poder, veremos, nos faz subir a escada e não descer. O versículo 8 diz, de Sartre, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Queridos, vejam bem a exortação que o apóstolo Paulo nos traz, nessa sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Epístola escrita, irmãos, há praticamente 1970 anos atrás. Faz tempo. E escrita assim há tanto tempo, ainda nos ensina a mantermos o foco, a colocarmos a mão no arado e a não olhar para trás. Quando o Senhor nos elegeu, Ele planejou, queridos irmãos, que algumas coisas acontecessem conosco. Um mês atrás, estudando o capítulo 1, vão comigo lá até o capítulo 1, por favor. Vejam comigo uma vez mais, como vimos tanto tempo atrás, o verso 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Nesse verso estudamos, há tantos dias atrás, irmãos, que não é uma questão de ficar fazendo estrepulias, de termos a aparência de grandeza por causa do Espírito que em nós habita, não. E sim da vida santificada, da palavra conforme as Escrituras, da palavra que exorta para a salvação, que exorta para a santificação, pelo poder do Espírito, porque o poder do Espírito se manifesta santificando vidas e não fazendo espetáculos. E por isso que o texto nos diz que a pregação não foi feita somente em palavra,
mas sobretudo, e o texto grego nos dizia, e já ensinamos isso, e também em poder, em plena convicção, porque o Espírito faz esse acordo de palavra e de vida no cristão. O Espírito Santo é aquele que nos redimiu. Crendo em Cristo, pelo poder do Espírito, somos feitos novos, porque habitados pelo Espírito. Veja comigo uma vez mais o capítulo 4, e observe a parte final do versículo 8, que nós não lemos agora. Nós lemos assim: de Sarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita homem, e sim a Deus. Mas o texto segue e diz que também vos dá o seu Espírito Santo. O Espírito que em nós habita nos faz caminhar adiante, nos faz abandonar aquilo que não presta, rejeitar aquilo que nos contamina, a imundície, nos faz voltarmos para Deus, para honrando-o, adorando-o, aprendendo dele, avançarmos, porque o Senhor já nos redimiu, porque nos elegeu assim. O Senhor então em nós habita e sobre nós age. Paulo fala aos Tessalonicenses, destacando esta parte da mensagem, mas não deixa de exortar: atenção, não desçam a escada. Ao fazer isso, queridos, ele nos diz a respeito dos sinais do progresso. Sinais do progresso. Eu peço que você volte uma vez mais ao capítulo 1. Sinais do progresso. E como já estudamos, e a palavra nos diz, versículo 3: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, 2, da abnegação do vosso amor, 3, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele prossegue, verso 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. São sinais do progresso. O homem estava morto nos seus delitos e pecados, e tantos há assim ainda. Mas nós, pela graça do Senhor, já não estamos nessa situação. O Senhor já manifestou sobre nós a sua vontade, que Ele elegeu aplicar sobre nós, salvando-nos, fazendo com que nós, da nossa situação de morte, passássemos a ter evidências como essas. Quais são? Amor, fé, esperança. Sinais do progresso, sinais da nossa saída desde a morte para a vida. Mas agora no capítulo 4, ele vai falar de um sinal. Se ali eram sinais em gênero, agora ele vai falar de alguma coisa específica. E o que ele vai especificar, irmãos, como o sinal do progresso, que é o ponto que marca esta pregação, o sinal do progresso, está no versículo 1, está no versículo 7 e também no 10. Vejamos uma vez mais o versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, olha a marca aí, olha o sinal do progresso aí. Continueis progredindo cada vez mais. Está satisfeito com a sua vida de santificação? Louvado seja Deus, porque você é diferente hoje do que era antes. Deus tem agido em sua vida. Você tem abandonado o pecado. Louvado seja Deus. Mas não pare aí. Continue progredindo cada vez mais. Por quê? Verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Continue progredindo, continue abandonando o pecado. Ainda tem pecado aí, irmão. Continue buscando honrar a Deus com a sua vida, segundo as Escrituras, no poder do Espírito que habita no cristão.
E para que ninguém pense que ele estava falando de uma maneira torta, se enganou no caminho, veja o verso 10. Olha o 10. E na verdade estás praticando isso mesmo, praticando a fé, o amor, a esperança, praticando, veja aqui especificamente o amor, com todos os irmãos, em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. O sinal do progresso, santificação. Dia a dia, como cantam as crianças aquele cânticozinho do passo a passo. Não, do pouco a pouco, não é? Pouco a pouco, cada dia. Pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma. É o ensino de Paulo aqui. Sinais do progresso. E o sinal do progresso, santificação. Mas alguém pode dizer, mas pastor, como é que a gente faz isso? O como é que a gente faz isso está nesse texto. Está no texto. Porque ele vai nos ensinar meios para esse progresso nesse texto. E quando ele fala desses exemplos que estão aqui nesse texto, é evidente que você pode tomá-los como máximos, como exemplos de grande importância, exemplos a serem considerados por mim e por você. Mas há outros exemplos não tão visíveis, não tão marcantes, mas que vão também ser incluídos neste programa de abandono e de adesão, de não descer mais a escada, abandonar, e de aderir, subir adiante na escada. Não é a escada da salvação, irmãos, é a escada da santificação. Só os salvos farão isso. Ninguém está dizendo aqui para você se esforçar para ser salvo. Quando Cristo morreu na cruz, Ele fez tudo o que era necessário para você ser redimido. E Ele, pelo poder do Espírito, age em você para que você creia e seja redimido. É pura graça. Mas Ele diz, santifique-se. Pelo poder do Espírito, seja santo. Empenhe-se. Tempos atrás eu figurava sobre isso com uma turma de EBD, em que tratávamos de algo parecido. E alguém perguntava, mas como seria isso? Somos nós ou é o Espírito que age? Se eu cruzar os braços, o Espírito vai me santificar? Segundo as Escrituras, eu creio que nós possamos figurar, exemplificar isto como alguém que, portando muletas, avança no seu caminhar. O Espírito Santo nos sustenta de modo que nós não caiamos, nos dá a estrutura para que nós avancemos, mas as nossas pernas é que dão o próximo passo. Ele é o capacitador daquele que caminha. Assim como meios para o progresso, podemos ver alguns, e vamos ver para o texto. Primeiro veremos que, conforme o versículo 1 que já lemos, e vamos enfatizar outro trecho agora, é preciso ouvir e dar ouvidos ao que se diz. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Vejam, irmãos, no verso 2 é dito que já foram oferecidas instruções. Tolo é aquele que quer aprender tudo por conta da sua própria experiência. Imagine você apenas aprendendo conforme a sua própria experiência. Ainda estaríamos descobrindo o fogo. Você descobriria o fogo, você descobriria o fogo, você ia atrás também. Iríamos descobrir, cada um por si, como é que se faz uma vestimenta, cada um por sua própria conta, porque ninguém ia ensinar nada para ninguém. Não é muito mais fácil a gente aprender e partir
adiante, sentado no ombro daquele que já quebrou algumas pedras para nós? Não é isso? É isso que a palavra nos ensina. Quando Cristo transmitiu a sua doutrina aos apóstolos, e os apóstolos foram transformados no poder do Espírito, pela palavra pregada pelo Senhor, Ele os encarregou a fazerem o mesmo adiante, sempre pelo poder do mesmo Deus na pessoa do Espírito, de modo que eles agora pregavam. E a palavra nos diz aqui: instruções vos demos, versículo 2. Se as instruções foram dadas, eles, versículo 1, veja lá: nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, olha aí agora, como de nós recebestes. De que adianta o professor falar, o pregador anunciar, se aqueles a quem prega e anuncia tampam seus olhos? Sai daqui os olhos, né? Tampam seus ouvidos. O que adianta? A palavra que está sendo pregada por Paulo, que está sendo escrita por Paulo aqui, é referida à igreja que ouviu a pregação do Senhor e o fez atentamente. É assim, igreja. Porque todos nós, irmãos, todos nós, o apóstolo Paulo inclusive, nascemos em pecado ele foi concebido em sua mãe. Todos nós igualmente, todos nós, como redimidos que somos, um dia fomos atingidos pela maravilhosa graça, cremos em Cristo, arrependidos dos nossos pecados, passamos a caminhar por uma nova vida, pelo seu poder. Todos nós estamos no caminho, estamos abandonando o pecado, estamos avançando. Também era assim com Paulo. Não devemos nos atentar àquele que está falando tão somente, mas à palavra pregada. E quando olharmos para a palavra e virmos então, depois dela, aquele que a prega, vejamos se está caminhando, se está trabalhando para abandonar o pecado e para avançar em direção à santificação. E ao fazermos isso, pensemos: a palavra de Deus é para mim, para que eu abandone o pecado e cresça em santificação. É para mim. Eles ouviram a instrução oferecida, eles ouviram a exortação oferecida, porque agora Paulo está dizendo: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos. O que ele roga e exorta? Continueis progredindo cada vez mais. Irmãos, ouçam a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus, aprendam da parte de Deus. Não fiquem gastando o seu tempo ouvindo borrachas, minhocas, ainda que sejam bonitas, que os entretenham. Abandonem o lixo para trás, vão à fonte. E quando a palavra for pregada, examinem a palavra segundo a fonte, e se a palavra é de Deus, ela é para você. Tome-a, ouça, progrida. Esse é um meio para a santificação, a pregação da palavra. Mas há mais meios de santificação. Abandonar a impureza, e ele usa aqui um exemplo grave: sexual, a impureza sexual. Pastor, mas as crianças podem ouvir isso? É claro. Vocês acham que as crianças não vão ao banheiro na escola? Não veem o que está desenhado na porta do banheiro? Não escutam as bobagens que os coleguinhas falam? Ora, eu já fui criança, você pode custar para acreditar, e ouvi muita bobagem na minha infância. Você acha que os seus não ouvem? Aqui eles têm que ouvir aquilo que os ensina a verdade, para que eles saibam que existir a podridão
do mundo em que nós vivemos. Abandonar a impureza sexual. Vejam comigo de 3 a 6. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Até aqui. Por que ele vai direto neste ponto? O ponto sexual. Para muitos irmãos, os pecados sexuais são aqueles pecados íntimos, os pecados escondidos, os pecados que ninguém mais fica sabendo. Gravíssimos. Os pecados sexuais são usados pelo Senhor nas Escrituras para demonstrar que o povo se afastou dele. É chamado de adultério espiritual a apostasia da fé, isto é, o abandono da fé em Deus. Isso é tratado como adultério. Por quê? Porque Deus é o esposo do seu povo, a esposa. E quando a esposa, o povo de Deus, se afasta dele, é adultério. Daí, dessa tomada da figura sexual, a aplicação nas nossas vidas. E percebam, por favor, que abandonar a impureza sexual, ela vai abranger toda sorte de pecados. Porque se esse é grave e é tantas vezes oculto, há outros que talvez sejam menos graves aos nossos olhos, talvez sejam menos ocultos, mas por também serem pecados, devem ser tratados da mesma maneira. Abandono. Ele diz então que vos abstenhais da impureza sexual. A palavra grega aí é porneia. E porneia não é só prostituição. Porneia é impureza sexual. Porneia é o adultério dos olhos, é o adultério das práticas, são as relações sexuais pré-nupciais. Porneia é o homossexualismo. Porneia é aquela sigla toda de letras intermináveis que começam com LGBT e não acaba mais. Isso é tudo impureza sexual. Ele está dizendo, a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Abandone a impureza sexual. Gente de todas as idades é atraída pela impureza sexual, pelo predomínio das suas sensações, dos seus interesses, satisfações prazerosas. Veja, eu posso ficar satisfeito por ganhar uma montanha de dinheiro, mas não vou sentir nada no meu corpo. Mas posso ficar satisfeito com muitos prazeres sexuais. Esta busca por tais prazeres é uma busca corrupta, segundo as Escrituras. E vejam como ele continua, portanto, falando sobre isso no versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o vosso próprio corpo. Corpo em santificação e honra. Corpo aqui, queridos irmãos, lá na palavra, na linguagem original, na língua original, aponta para vaso. E vaso, no linguajar dos hebreus, tanto podia significar a pessoa que estava agindo, quanto no caso do casamento, o cônjuge. Muito propriamente naquela cultura, a esposa, o vaso. Veja que Paulo está falando aqui a pessoas que poderiam compreender o que se fala sobre impureza sexual. E ele está dizendo, saiba cuidar, saiba possuir o próprio vaso, a si mesmo, o seu cônjuge, com santificação e honra. O que é o cônjuge? Seria o cônjuge um objeto para ser utilizado pelo seu possuidor? Há muitos aí fora que pensam que sim.
há muitos que tratam da relação sexual como uma relação de dominação, de agressão, de violência. Abominação. O verso 5 diz: não com desejo de lascívia, quer dizer, daquelas sensações que eu mencionei há pouco. O que é a união conjugal? É buscar honrar a Deus com a alegria do outro. Eu vou repetir para você não ter dúvida do que eu falei. A união conjugal é um e outro buscar honrar a Deus com a alegria do outro. Logo não haverá exploração do outro, por quê? Porque eu busco honrar a Deus na sua alegria, não na minha. O prazer que me interessa é aquele que, honrando a Deus, traz o sorriso ao cônjuge. Logo não é um desejo para minha própria satisfação, mas para do meu cônjuge. E tudo isso estando debaixo de Deus, não será com relação sexual fora do casamento, ou antes do casamento, ou contra a estipulação divina. Ele segue dizendo, irmãos, que quem faz essas coisas, final do versículo 5, são as pessoas que não conhecem a Deus. Se nós fomos eleitos para a vida e conhecemos a Deus, então a nossa vida vai ser para honrá-lo, para sermos santos e auxiliarmos na santificação do nosso cônjuge. E para não ficar dúvidas, verso 6 é dito que nesta matéria, a matéria do abandono do pecado, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Ninguém passe do limite com aquele com quem coabita. É sério o texto, não é? Não é uma leitura superficial que nos dá entendimento sobre ele. Aplique sobre a sua vida. Por quê? Porque é preciso abandonar a impureza. E os que são habitados pelo Espírito vão viver para honrar a Deus. Alguém pode dizer: eu sou solteiro. Cuide da sua santidade sexual. Ah, mas eu sou viúvo, sou viúva, eu sou divorciado, divorciada, como fica comigo? Ora, cuide da sua santidade sexual, não muda, é a você que se aplica isso, seja qual for a sua situação civil. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, cuidem da sua pureza sexual, porque é preciso, como diz o verso 4, honrar o próprio vaso. O que significa então honrar o próprio vaso? Não fazer-lhe mal? Evidentemente que sim, mas fazer-lhe bem, tratar bem, amar de verdade, expressar diante daquele, para os homens daquela, o seu cônjuge, aquilo que de fato honra ao Todo-Poderoso Deus. Amor em verdade, respeito, a promoção da felicidade. Há mais aqui. No versículos 9 e 10, é dito que aquele que está cheio do Espírito Santo, que é habitado pelo Espírito Santo, vai trabalhar amando a igreja, vai agir em favor do amor da igreja. Vejam os versículos 9 e 10. No tocante ao amor entre irmãos, amor fraternal. Não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Foi o que nosso Senhor Jesus disse, repetindo o que a lei dizia, não é? Verso 10. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Você se recorda que lemos agora mesmo, no capítulo 1, versículo 3, que eles tinham 3 sinais? A fé, o amor e a esperança. Eles estavam praticando o amor.
o amor fraternal. Compreendam a palavra no seu sentido mais nobre, mais santo. Mas ele continua aqui e diz: contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Todas as tônicas dos versos 9 e 10 apontam para o relacionamento entre as pessoas na igreja. Logo, o amor entre os irmãos, o amor que promova a santificação uns dos outros, que ampare o fraco na sua fraqueza, que console o aflito, que exorte o que tropeça e o que erra, que anime aquele que está desanimado, sempre segundo a palavra, para a glória do Senhor, para a santificação da igreja. Isso é demonstração de amor fraternal. Amor fraternal. O pai ama o seu filho. Seu filho se aproxima da jaula do leão. O que o pai diz? Corra, filho, corra para o leão. Faz sentido isso? É claro que não. Mas o pai pode ficar só calado e deixar que o filho corra sem que ele se manifeste. Afinal, o filho tem que decidir a sua própria vida. É amor isso. O que fará o pai que ama diante do filho que se aproxima da jaula do leão? Eu preciso dizer. Logo, o amor, por vezes, será restritivo. O amor vai promover, por vezes, segurando, para que o erro não seja consumado. O amor vai promover o que é certo e vai limitar o que é errado, porque vai fazer isso para a glória de Deus e santificação da igreja. Amor fraterno. Instrumento para a santificação. Como sermos santos? Ouvindo a pregação, abandonando o pecado, expressando amor, testemunhando. Veja os versículos 11 e 12. Ele sai da igreja agora. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade e para com os de fora, eu coloquei uma letra E a mais aqui, 12 novamente, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Queridos, sabe qual é a melhor maneira de reduzir a pobreza do mundo? Trabalhe. Trabalhe. Empenhe-se. Dedique-se. Mas eu ganho muito pouco com isso. Quem é que começa com muito? Dedique-se. Esforce-se. Faça bem. Honre a Deus com o seu empenho, com a qualidade do seu pensamento, e do esforço e do fruto das suas mãos. Trabalhe. Cuide do que é seu. Mas pastor, eu acho que nós devíamos ajudar os pobres. Ok, ajudemos. Primeira ajuda para o pobre. Você sabe trabalhar? Você tem condições de trabalhar? Não, eu não sei trabalhar. Eu não quero trabalhar. Você não vai ser ajudado. Cuide da sua vida. A palavra nos exorta a sermos diligentes no viver tranquilamente, quer dizer, cuidadosos no viver tranquilamente. O que significa isso? Significa cuidar do que é nosso. Cuidar, zelar. Não me meter na vida dos outros. Cuidar. E trabalhar com as próprias mãos. Alguns vão trabalhar intelectualmente, por favor, apliquem isso para o trabalho intelectual. E segue, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. Meus irmãos, quando a igreja ou os crentes são más testemunhas do Senhor, é contra o Senhor que as pessoas se voltam. Eu já contei aqui, acho que mais de uma vez, mas vou contar de novo. Fazer o que? Minha vida é curta, tenho poucos exemplos. Vou repetir. Era moço, voltava da faculdade com um fusquinha bege barulhento. Quem entrava no carro não podia conversar.
porque a gente não conseguia ouvir quem estava do lado. O motor cobria. Pois bem, eu tinha um adesivão bonito no vidro traseiro do meu Fusca, Cristo salva, lindo, colorido. Voltava da faculdade e tinha uma rampa com um semáforo, uma faixa de pedestres, onde eu passava sempre. E naquela noite, porque eu voltava à tarde da faculdade, estudei à noite o curso de odontologia, meus irmãos. E voltando à noite, eu estava quase chegando na faixa de pedestres, o farol fechou. E eu dei aquela avançadinha na faixa, miserável homem que sou, e alguém pisou na faixa. Ele pisou na faixa, eu estava parando o carro. Sabe o que a pessoa disse? Cristo salva, hein? Ok, você pode dizer, mas pastor, foi uma besteirinha que fez alguém blasfemar. Meu pecado. Quando eu vivo no caminho do Senhor, eu vivo buscando a santidade, eu vivo abandonando cada dia coisas simples, pequenas, mas que ofendem ao santo Deus, santo, santo Deus. Logo eu devo fazê-lo diante das pessoas, de modo digno. Verso 12, uma vez mais, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. Não nos é dado, cristãos, não nos é dado, irmãos, jeitinhos, contornos, acomodações, porque nós vivemos para a glória do nosso Deus. Ele é santo, e Ele diz, e Pedro repete em sua carta, sede santos, como Ele é santo. É para acertar. Quem é suficiente para essas coisas? Você é? Como vimos na setinha, na imagem para as crianças, o Espírito Santo é quem nos capacita o crente a progredir continuamente. Qual é o sinal do progresso? A santificação. Está estagnado, irmão? Está dando mosquito na sua água? Tempo de dengue não custa em te falar. É preciso manter a água limpa. É preciso evitar a proliferação do mosquito. É preciso que você se examine, meu irmão. É preciso que você olhe para si mesmo comparando-se com as Escrituras, não com o irmão que está no banco do lado, com as Escrituras. E a partir da palavra diga, Senhor, eu quero te honrar. Senhor, concede-me identificar aquilo que eu faço, que eu penso e que te ofende, Senhor. Concede que eu abandone, seja qual for o tipo de pecado, o orgulho, o apego estético, a ganância, o desejo de exaltação pessoal, o pecado sexual, o que for, a mentira, enfim. Veja na Escritura, compare-se com a verdade, ore a Deus, confesse o seu pecado. Senhor, eu quero abandonar o meu pecado, eu quero que ele não seja mais meu. Senhor, eu quero ser santo na tua presença. Sei que em Cristo já estou santificado diante de ti. Quero sê-lo diante dos homens. Versículo 6, parte B, diz assim: porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Escrevendo aos Coríntios no capítulo 11, Paulo dizia que os conflitos internos na igreja eram a razão deles terem muitos enfermos e não poucos que já haviam morrido. O Senhor é vingador.
disciplinador, mesmo dos seus filhos. Se Deus te ama, Ele vai te disciplinar se você continuar no pecado. Que tal abandoná-lo antes? Essa é a palavra pregada aqui. Abandone. Não desça a escada. Suba pelo poder do Senhor. Deus te abençoe.